Muy buenas amigos amantes del mundo del deporte de contato. Hoy comigo, uma pessoa, referente no mundo do jiu-jitsu, no mundo das artes marciais, Clayton Cachaça, senhores. Chicos, mira, eu tenho uma verdadeira admiração por Clayton Cachaça. Para mim, és referente no mundo do jiu-jitsu, és tio que tem uma ética sensacional, maravilhosa, tio muito didático, e me gostaria que vosotros conheceras pouquinho mais da história de Clayton. Clayton é pioneiro em muitos dos deportes de contato em Espanha, em MMA, em grappling, defensor de grandes títulos como Naga, como vários títulos nacionais de Espanha de Jiu-Jitsu, títulos internacionais. Clayton Cachaça com nós outros em nosso programa. Bem-vindo, Clayton. Gracias, muchísimas gracias, André. Un placer poder estar aqui hoje e honor ser o quarto invitado a tu podcast e vamos falar de tudo que tu quieras, não tenho nada que ocultar. Clayton, eu tenho uma admiração por ti, te vejo sempre muito técnico, muito sério, trabalhando na lateral do tatame, administrando todas as áreas, 4, 5, 6 áreas à la vez. Como tens este poder de estar delante a combate e ter a visão ampla de mirar tudo que está passando em tua volta? Na verdade, isso é primeiro graças ao jiu-jitsu. Jiu-jitsu deportivo, jiu-jitsu marcial, tudo isso contribuiu para ter essa preparação, né? Estar exposto à pressão e, obviamente, tenho tido muito bons referentes ao longo da minha vida para poder ter-les como base para poder trabalhar e ter essa postura, ser o mais profissional possível. E o mais importante, falando de arbitragem, é fazer sempre uma pelea justa. Sempre. Então, se uma pessoa se prepara para competir, isso começa desde atrás, não? Se prepara desde o treinamento, privar-se de estar com a família em sua casa e logo pagar inscrições que não são baratas, logo passar na hospedagem, dieta e tudo isso, quitando a parte da tensão de competir, de pelear, e em cima deixar em las manos de uma pessoa que supostamente tem que cumprir com sua função e por motivos vários é negligente ou descuidado, para mim é horrível, não posso permitir. Então, se peço por mim, por exigir-me e o máximo nível, na verdade, não me parece muito injusto que uma pessoa tenha esse valor de entrar em um tatame para competir e o árbitro se equivoque. Pero Clayton, quanto tempo é necessário, quantas horas de dedicação? Isto é vício, como é o sentido de ser árbitro, Clayton, de ter o esforço de duas pessoas em tu mano, onde tu valora como empieza o movimento, qual é o desenvolvimento, o transcorrer da posição e como acaba. Tienes o controle del poder dessas duas pessoas em tus manos. Hace unos días ahora, arbitraba el Mika Galvão, que hemos visto em London, has estado na JP London. Eu sempre ter visto arbitrando grandíssimos combates de grandes atletas em grandes companhias. Has estado em ICB, eres o árbitro referente em BJJF, eres o árbitro referência para nós outros em Espanha. Como é isso, Clayton? Bueno, aí tenho que remontar a 2007. Eu fui a Lisboa em 2006, todavía sinto namorado, para competir o europeu. E em 2007, no campeonato europeu, como todos os anos, tem curso de árbitro, no curso, na verdade, curso de regras, que naquele entonces era com o maestro Álvaro Mansur, que carinhosamente os mais antigos lhe chamam tio Álvaro, e ele nos deu esse curso em 2007 em Lisboa, no pavilhão Casal Vistoso, que é o pavilhão que sempre se hizo o campeonato europeu, e depois se trasladou para o de Velas e tal. E então, aí em 2007, eu hice meu primeiro curso, recém-chegado em Lisboa, com o dinheiro contado, como a maioria de los que saem de sua casa,
Eu nesse então tinha 20 anos, 21 completos mais bem. E me acordo que na época tinha vários companheiros, vários amigos que agora são muito conhecidos e tal, e todos aí como também cinturões morados, marrones, e nós outros aí junto com outros muito grandes cinturões negros fazendo o curso. E também me gostaria de destacar que naquele entonces algumas pessoas me taxaram como louco, como para que vas a hacer o curso se eres morado? E então, na verdade eu sempre pensava da seguinte maneira, que eu separei o jiu-jitsu basicamente em 3 pilares. O jiu-jitsu deportivo, de competir, que isso entrava tanto competição de jiu-jitsu com kimono, sem kimono, MMA, porque lá era o que havia na década nos anos de 2000, era o que havia. Logo, dar classe, não? Treinar a gente, ajudava a dar classe aos niños, porque eu era juvenil e logo fui crescendo, e graças a meu mestre Márcio Bittencourt, me gostaria nombrar-lhe com muito orgulho, mestre Márcio, e sempre abriu as portas, e era e é um grande referente. E logo eu veia que também tinha a parte do outro lado da competição, que muitas vezes era negligenciada, que a gente não aportava ou não era profissional suficiente. O staff era a gente que treinava no ginásio, o staff era a novia do cinturão marrom e tal. E os árbitros eram os lutadores e os professores que ali estavam, que eram cinturões negros, e poniam uma camiseta com uma riñonera e o pantalão do kimono e arbitravam a luta de não sei quem com não sei quanto. E isso para mim era uma demonstração clara de falta de profissionalismo. Resumindo, eu de verdade me centrei, meu primeiro passo foi em 2007, hice todos os meus trâmites, hice toda a minha licença na Federação Portuguesa, pessoas que tenho muito apreço, Diogo e Kiko, que levam a Federação Portuguesa e estão em Lisboa. E empecei a gatear no mundo do jiu-jitsu e buscando arbitrar e fazendo meus cursos e estando nos campeonatos e competir em todo Portugal, que para muita gente que não sabe, eu já vivi em Portugal de 2006 a 2010, em Lisboa. Vivi aí trabalhei de socorrista na praia, trabalhei de camareiro, trabalhei de segurança, de classe, treinei, competi em Matosinhos, em Setúbal, Lisboa, Figueira da Foz. Conheci muitíssima gente boa, Vitor Nóbrega, Marcelo Bernardo, reforçado, Marcelo Rosa, Sérgio Vita, que é um grande referente, e essa gente contribuiu muito para o meu crescimento. E meu professor que me graduou está aí em Lisboa, na Ciudad Universitária, líder do equipe Fight Club em Portugal, Heitor Moura, que ele é sócio do meu mestre Márcio Bittencourt, e então ele aqui é o responsável do Fight Club Europa. Para quem não sabe, a Fight Club é de onde saiu Gutenberg Pereira. Esse monstro, para mim é uma lenda, baiano, esse que é um tio. Então, o Gutenberg Pereira, o Maurício também que lutou, justo, na hora do Estás também, são de minha cidade. Para quem não sabe, eu sou de Salvador, Bahia, com muito orgulho, baiano, soteropolitano. E levo muitos anos fora, e é isso. E essa formação, graças a todo esse convívio com muita gente boa, viajando para competir. Aí em Portugal conheci também a Sérgio Canudo, conheci a Bichian, conheci muita gente boa que contribuiu para o meu crescimento e meu desenvolvimento, tanto no nível marcial, deportivo e tudo isso. E eu sempre veia do outro lado. Há que trabalhar nos eventos, há que aportar para meu deporte. Claro. Essa é uma queja básica. Incrementar o deporte. Porque a gente se queja desde o outro lado da valla, critica, mas não aporta, não põe seu granito de arena. Sim. Então, eu invito a todos, seja cinturão marrom, cinturão negro, competidor, não competidor, homens, mulheres, a fazer o curso de regras, a fazer o curso de arbitragem, venir estagiar. Temos a Associação Espanhola, temos FI, JJD, SPEMB de Jiu, a JP. Temos federações fortes em toda a Espanha, temos cursos de formação e estão todos invitados para aprender a regra. É importante. Para não estar desde fora criticando e queixando-se de situações que estão equivocados, saber de verdade as regras do jogo em que estás fazendo e o seguinte passo, entrar no tatame e aportar diretamente para o seu deporte. Claro, evoluir o deporte. Exato, e trabalhar como árbitros
E aí sim, senti em primeira persona o que é donar seu tempo. Claro, Cleiton. Donar seu tempo, estar aí 6, 7, 8 horas de pé, mediando lutas, tentando ser o mais imparcial e mais justo possível, cuidando da integridade física dos atletas. Isso é o principal. E estudando muito. Isso é o principal. Não se pode decorar a regra, hay que aprender. Não, hay que tenerla como uma matemática, uma didática. Hay que ler o combate, hay que ler. Mas eres um referente em arbitragem em Europa. Pero has tocado todas as áreas. Tienes cinturão de naga. Has luchado em MMA. Has tocado todas as áreas. Habla um pouquinho para nós outros. Esse cinturão de naga tão ansiado, como lo has conseguido? Combates duríssimos lo has hecho. Lo has traído esse cinturão nos ombros para a Espanha. E hablas pouco de tus logros. E tienes por detrás uma história linda. Has luchado MMA com gente dura. Has luchado campeonatos de grappling, super fights históricas. Como existe, Cleiton? Cachaça. Por que cachaça, antes de tudo? Por que cachaça? Bueno, isso é um mote não é de instituto, é da época de instituto, porque eu comecei a... Bueno, eu hice deporte minha vida inteira, já que já hemos começado de trás para adelante. Eu hice karate em 2 situações, fui invitado a ir-me quando eu tinha 7 anos, que entrei no karate, mas eu era um rebeldecito e nadie tinha paciência comigo, então se invitaram a falar com meu padre, leva ali quando ele cresça. Cambia de deporte. Quando ele cresça um pouquinho mais, que venga. Aí logo vou entrar no karate com 9 anos e cheguei a estar cinturão verde, hice campeonatos de katas regional, tenho meus diplomas guardados. E depois entrei em natação, sempre tenho tido problemas de desenvolvimento, tenho escoliose, tenho problemas de audição, tenho problema respiratório, tenho adenoides, então entrei para ser natação, para tentar sanar minha coluna, porque era um deporte de baixo impacto. E desenvolvi alergia a cloro, que desenvolveu a glândula adenoide, que me desenvolveu mais alergias e tenido que parar com tudo, incluso competir em natação, me gostava. E depois, houve uma época que andei de skate e cheguei a competir em amateur, dos 13 aos 14, não era bom pelo... E como as paravam de jiu-jitsu? Exatamente, aos 15 anos, naquela fase ali rara, túrbia, em que o jovem está querendo encontrar, ou seja, já havia andado de skate, já estava coqueteando com grafites em la cara e tal, e vendo em la tele uma entrevista em Sport TV, Valide desmaiou. Valide desmaiou falando de sua luta contra Royce Gracie. E aquele estilo dele, como já... nada, o cara aquele estilo... Ter namorado a atitude do Valide. O Valide falando bem do Royce, não, que o cara era o melhor, o cara, campeão de UFC, um Gracie, o cara, preparado. Pero eu estava mais preparado que ele. Valide essa entrevista dele eu creio que he visto mais de 20 vezes. Ele como persona e tudo isso e tal, de verdade não me agrada, pelo sua confiança, o que ele me transmitiu quando eu era adolescente, ele falou comigo. Isso para mim é muito íntimo, sabe? É muito íntimo, porque ele falou comigo e quando eu estava vendo essa entrevista, eu disse, cara, eu quero ser assim, quero ter essa confiança. E aí ele descia de seus logros, de sua confiança, que ele tinha patrocínio, que ele era patrocinado por Zé Moraes, pela federação, pelo governo de Rio, e falava, e era muito agradecido. Isso nunca vou virar. É o que a gente se está perdendo a cada dia que passa. Está perdendo os valores, Marcelo. A gente perde os valores, a gente é cada dia mais desagradecido. E me acordo dessa entrevista, aunque está em YouTube, qualquer pessoa pode ver, né? Isso me marcou, hein? Hoje em dia, todos esses que has citado te seguem. Lo sabes, não? Todos esses te seguem. Renzo te sigue, Royce te sigue. Renzo... Toda a gente essa te tiene... Renzo Gracie... Cada vez que Renzo te ve, te pegam nos abraços, que eu digo, madre mía, se me afundir os dois. Sou um privilegiado, Renzo para mim é
Uma das melhores pessoas que he conocido, de verdade. Para o grande Cines. Sim. É um mestrão. Eu tenho um respeito gigante por ele, principalmente como pessoa. E muito humilde. Como lutador sobra palavras, pero conheci, compartilhei espaço, mas bem, estou no mesmo lugar que o Roger, principalmente em Lisboa, no europeu e tal, várias vezes. Quem foi a Madrid? Royler foi a Madrid, fazendo um seminário no ginásio de meu amigo Davi Cavalcante, saímos depois para cenar e tal. E efetivamente a dieta Gracie é quando lá a gente vê e quando lá a gente não vê, eles são muito estritos. Conheci histórias em primeira pessoa ali, discutindo na charla da cena, lutas épicas dele com Shaolin, na época de ouro do jiu-jitsu, quando era no Tijuca. E que muitas vezes lá dieta ou comer bem se transfere para o tatame. Sim, se nota muito e lo sabes tudo disso. Todo isso eu tenho o prazer de conhecer a vários Gracies, pero de verdade, sem demagogia e sem pelotear nadie, Renzo. E fíjate que gracioso. Fíjate que gracioso. Eu empecé no isso eu hablo e é verdade. Eu empecé no jiu-jitsu porque he visto Vali desmaiou. Sim, ele contrincante da família. E é o contrincante número 1. E olha, a Renzo Gracie, que para mim é o melhor dos Gracies. E para mim. Então, fíjate que eu consigo admirar os dois e arquirrivales, e é uma anedota graciosa, não? Acho que o jiu-jitsu, Cleiton, cambia as vidas. Cambiou a vida minha, a tua, de muitas pessoas. E nos dá um poder mental, uma tranquilidade. Sabes, uma base, porque, como eu te disse anteriormente, has tocado tudo e te has quedado com a arbitragem final, porque te has definido, te has decantado, has estudado, has evolucionado tanto ao ponto de ser aquele tio, de não dizer perfeito, pero é limite da perfeição. Quem tem uma dúvida, vai a Cleiton Cachaça. Te vou dizer uma coisa. Quem tem uma dúvida arbitral, deportiva, vai a Cleiton Cachaça. Uma pessoa que já tocou tudo, has traído naga, has lutado MMA, amigo. Quem vê aquele senhor ali na lateral do tatame não sabe que no passado esse senhor lutou MMA e foi um exemplo. Pois, vou dizer-te uma coisa. Os logros deportivos são bons, são importantes, não vou negar. Mas eu creio que, como se disse, sem filosofia barata, vou dizer a verdade, a subida da montanha, de verdade, é muito mais importante do que chegar ao topo. Sim. Porque esse trajeto todo, porque todo começou vendo Heitor Moura, que é meu professor, que me graduou a Cinturão Negro em 2011, ele é campeão europeu várias vezes. É segundo em absoluto, mesmo pesando 70 quilos. Ele foi medalhista em 2007, ganhou a categoria que é do segundo no absoluto. Perdeu na final para um polaco que ele sacava 2 cabeças. O pequenito é uma fera. E eu acompanhei muitos, meu mestre Márcio viajava, competia no Shoto Japão, viajava, competia em Austrália, viajava a Rio na época do Masters e Seniors, ia para os Estados Unidos competir. Então eu veia estes como meus referentes mais cercanos e veia a quantidade de medalhas que tinham eles. E quando vim a Madrid e conheci o ginásio de Davi Cavalcante, que também é da linhagem da Gracie Humaitá e também várias vezes medalhista europeu, e veia seus medalheiros, suas medalhas e tal. E eu tinha minhas medalhas de cinturão azul, fui campeão baiano algumas vezes, fui medalhista em muitas outras competições, fui competir o brasileiro em Rio, competi contra o Batman, quando era cinturão azul todavia, que era o pupilo do Manimal. E passa que eu tinha minhas medalhas, mas não eram essas medalhas que eu veia internacionais desses meus referentes cercanos. E então, em 2011, foi meu primeiro internacional. Fui o primeiro London Open, foi o primeiro campeonato da IBJJF, a parte do europeu, porque só existia o europeu na Europa. E a IBJJF em 2011 fez o primeiro London Open. Eu não falava nada de inglês, estava em tramitação com documentação,
não poderia viajar, fui a Londres, me perdi, como já sabes como sou, me perdo, me encontro, cheguei no Crystal Palace, não tinha adversário, quase que não bato peso, pá, uma história, foi minha primeira medalha. Saí de la casita, saí de minha zona de conforto, fui ali e tal. Só quem sabe o que passou fui eu. Pero bueno, ali foi a primeira patada. Só saquei a pelota do meio do campo e empecé o jogo. E então empecé a trabalhar. A competir todo que havia. Fui a campeonato ibérico que haciam, que juntavam Portugal com Espanha. Depois em 2014 começou com o primeiro Madrid Open, que já empecé arbitrando, competindo. Depois Paris, fui em coche para Paris. 12 horas em coche ida, 13 volta passando por País Vasco para poder deixar um companheiro. Chegou uma época que eu me quedei 6 fins de semana fora de casa. Competi em Paris, Munique, Berlim, Roma. Perdi as contas. Cada fim de semana meu treinamento era lunes, miércoles e viernes. Jueves descongestionava e viernes viajava outra vez a competir. Peleava com kimono, sem kimono, categoria absoluta. Durante muito tempo ha sido assim, eu me acordo. E aí com isso eu consegui 16 medalhas de ouro da BJJF Internacional, que tenho muito orgulho. Muitas de prata, muitas de bronze. Vale? Porque eu sempre he dicho, eu não sou o melhor. De verdade não sou o mais talentoso. Eu creio em trabalho duro e dedicação. Constância. Constância. E é isso, se tu entras para lutar e não te rindes, já é muito complicado para tu adversário. E então a mim me cuesta dizer sobre logros, porque agora, de certa forma, essas medalhas, que tenho muitas medalhas, não poderia dizer-te, eu creio que tenho mais de 100 medalhas. Estou em 3 cajas em casa, 3 cajones. Os troféus estão em maletas, outros estão em cajas. Estão guardados porque, mientras eu não abra meu próprio ginásio, não penso colgá-las, não penso, vale? Porque aquilo ali conta a minha história. Claro. Pero, de certa forma, agora estou querendo contribuir diretamente para meu deporte e para meus alunos, e que já tenho uns quantos que já a gente já conhecem, porque já tem sua própria história, e estou, graças a Deus, contribuindo diretamente para ser um exemplo para eles. Acho que eres um exemplo, Cleiton, eres um exemplo, porque has tocado tudo, e tudo has hecho muito bem. Tudo que has luchado, tu nome estava no mais alto. Me acordo de tus super fights de grappling, tus super fights de jiu-jitsu, combates duros. Has luchado em Barcelona Black Belt, que hemos tenido um evento nosso em 2018. Vinias de lutar em desafio em Portugal. Has luchado, has arbitral. Tio, eres um fenômeno. Qual é tu próximo passo, Cleiton? A quem estás formando? Tienes um hijo que é clavado a ti. Como? Que buscas para o futuro de Cleiton? Cleiton Cachaça. Qual é o próximo passo de Cleiton em Madrid? Montar minha própria escola física, não, porque eu tenho um trabalho bem estruturado aí em Madrid, já estou a perder as contas. Vou cumprir 13 anos. Muita história. 13 anos que estou em dedicado ao deporte. Em La Serra de Madrid, que é uma zona aí lejana do centro. Eu estou a 40 quilômetros de minha casa. O ginásio está 40 km. É dentro de um centro comercial, em Collado Vidal, um centro comercial chamado Centro Planetócio. Que bonito. Ali é um local, um ginásio enorme, mais de 2.000 metros quadrados de instalações. Tem 2 tatames, um de mais de 80 metros quadrados e outro mais pequeno, de 30 e poucos. E é um trabalho aí hormiguita, que hemos começado há muitos anos. Agora tenho 4 cinturões negros. Já tenho quase que começaram comigo de zero, de branco. Tenho uma broma interna que eu solo dizer que não me gusta adotar hijo órfão. Não me gusta adotar alunos que saem de outras escolas, que já chegam de azules, morados e marrones buscando um professor para graduá-los. Me gusta formar meus alunos. Respeito quem lo hace, pero não compactuo, ponto, é meu ponto de vista. Vale? E tenho muito orgulho de meus alunos, e agora tenho uma nova geração, tenho Carlos, tenho Lucas, tenho meus irmãos, aí tenho Issa, Soren, meu próprio hijo Arthur, que agora está em León, está treinando com Marcelo Quebra-Cocos, tem uma temporada em León estudando.
E 1,61 m, 60 e poucos quilos, com 11 anos. Tu já viste um negro gigante, me vai passar de tamanho e espero que me ultrapasse em todo. Acho que quem quer aprender jiu-jitsu de verdade em Villalba, acho que é um prazer poder escutar isso de ti, porque tens uma maneira didática de ensinar tão bonita, de falar com os alunos, estar presente em muitas masterclasses tuas, quando compartilhamos o Summer Camp em Benidorm, e desfruto vendo falar de jiu-jitsu, tanto tecnicamente, arbitrando, como maestro. Então é um prazer, Cleiton, ter-te aqui no programa, ter-te cerca, aprender de ti, porque para mim eres um referente, sabes? Para mim eres um referente no mundo del Bushido, porque tens uma cultura marcial, eres um senhor nobre, eres um senhor leal, tens uma cultura Bushido por detrás de tudo isso. Então é um gostaço aprender e estar ao lado de pessoas tão boas. Deja uma mensagem para o público da hora da luta, deja uma mensagem para todas as pessoas que não conheciam e agora conhecem mais o Cleiton Cachaça. Deixa uma mensagem para nós outros. Qual é o futuro tuyo do jiu-jitsu? Deixa uma mensagem para essa gente que admira o Cleiton, que quer ser parecido ao Cleiton, que quer aprender com o Cleiton. Deixa uma mensagem de jiu-jitsu para nós outros, Cleiton. Pues, de verdade, sem demagogia, nunca he querido ser referência para nadie, nem para nada, é a verdade, não vou ser hipócrita. O que eu sempre quis, desde o princípio, era lutar, era treinar, a viver de deporte. Estudei minha vida inteira em uma escola técnica, escola de engenharia, poderia haver seguido por essa área. Meus padres são jubilados, funcionários públicos, trabalham no Rusgado, em Brasil. E eu também poderia ir por essa área. Minha irmã também é funcionária pública, trabalha no hospital. E eu sou o único que me dediquei ao deporte da família. Bueno, meu sobrinho se dedicou também, por certo era companheiro de treinamento do Gutenberg, porque são da mesma idade. Mas eu decidi ao final em praticar deporte, em tentar ter uma vida fora dessa comodidade. Sei que é muito atrevido, sigo tentando até hoje. Não é falsa humildade, porque é verdade, cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo porque é duro, é difícil. E estar viajando de um lado a outro. Viernes saí de casa, fui a Salamanca, fui levar os chavales a competir no evento do meu amigo Guilherme Cadena, aí em Salamanca, o Warrior Fight League. Levei Carlos Lucas a competir contra os chavales duríssimos do Clement. Depois de aí, pedi um trem às 6h20 e fui a Madrid. De Madrid, pedi outro trem às 9h e vim a Barcelona. Aí, na noite, cheguei morto. Fui dormir às 12 da manhã, despertar às 7 e tínhamos o Guilherme para arbitrar. E agora estou aqui contigo com um gostaço, porque ao final é um lifestyle. Esse é o estilo de vida. Então, se eu podia estar, como tu mesmo disse, podia estar falando de meus logros e dizer, he ganhado, he disfrutado, tenho a medalha, tenho o cinturão, tenho o troféu. Mas agora estou em outra fase em que, para mim, de verdade, é donar meu tempo, meu conhecimento, aportar ao que eu digo que amo, que é o jiu-jitsu. Então, eu tenho que demonstrá-lo. E muita gente diz que quer o hijo e não lhe dá carinho, não lhe dá atenção, não dá um beijo. Diz que quer a pareja e é igual. E o mesmo, diz o mesmo de la madre do padre, só recuerda em festas señaladas. E no jiu-jitsu é um pouco do mesmo, porque treinar e lutar é tua obrigação, se te gusta. Mas aportar para o deporte, ser pontual, contribuir no ginásio, ajudar seu professor, ajudar seus companheiros de equipe, participar dos eventos. Estar, como só lhe disse, estar em la trincheira, e quem está contigo em la trincheira é muito mais importante do que a guerra. Então, eu tento aportar e estar do lado de los meus para o que haga falta. E é isso, por isso que me custa um pouco falar de meus logros. Campeão, às vezes chega gente nova no ginásio e diz, tu queres ganhado, me quedo com... E os chicos hablam e logo dizem, não, ele ganhou 7 campeonatos de Espanha, tem títulos internacionais, ganhou o Naga Europa, tem 2 cinturões muito guapos, ganhou o absoluto. Cleiton, eres um super-herói. Aquele chico que só queria lutar, hoje é uma referência. Eres um super-herói, amigo, de verdade. Aquele senhor que marchou de Bahia, Salvador de Bahia, que só queria lutar,
hoje és um referente. És um referente para mim, personalmente, e um referente para muitos. Então, como eu te disse, eres um super-herói. Somos, cada um com sua capa. E uma coisa, agora o que mais me gusta é falar de minha equipe, de meus alunos. Nos custa muito chegar ao pódio, porque estamos a um pueblo de Madrid. Então, esse pueblo, Villalba, o Fabrício já foi na época da classe, Rafael Ribeiro já foi na época da classe. Passa que é insustenível, porque está a 40 quilômetros de Madrid. Então, vocês têm que pegar a carreteira, ir e regressar. E graças a meus alunos e tal, e também isso, graças ao jiu-jitsu, me deu essa perseverança de não desistir. Estou aí desde 2011. E agora tenho essa satisfação de dizer que quedamos em segundo no Campeonato de Espanha, quedamos em terceiro por equipes infantil. Tenho meus ninhos, meus ninhos de 4 anos, de 5, de 6, que nos fazem chegar ao pódio, e isso me dá muita satisfação. Claro, isso tem uma base tua que tu has trabalhado muito bem para que hoje eles estejam aí. Se não se hace de la nada, principalmente os ninhos. E Carlos e Lucas, pô, começaram com 15, 16 anos, agora vão cumprir 19. Estão lutando MMA? E já foram número 1 e 2 do ranking da Espanha juvenil nacional, ganhando todo. Medalhista no europeu e BJJF, foram graduados em cinturão azul ali, em Itália. E super nível altíssimo, e os tipos com 17 anos pelearam de adulto. Então eles saíam da película assim, e veiam o alívio, porque eram ninhos contra homens. E se nota muito. E Carlos finalizou 3 lutas, né? E aí eu notei que ele sentiu, quando ele notou que na quarta pelea ele já estava no pódio, ele já relaxou um pouco, e não poderia haver relaxado, senão ele poderia haver sido campeão. Mas eles já haviam cerrado um ciclo. Pero aí é onde estás. E aí fui e graduei os 2 cinturão azul. E aí vai, tem outros ninhos, tem Isam, que tenho muito carinho, já conseguiu ganhar dos melhores de Espanha. El equipo de cachaça hace muito ruído, CFA hace muito ruído. Está disputando o pódio de Nacional, está disputando o pódio de todos de AJP, está disputando o pódio de FIDE, está disputando o pódio. Vosotros, isso é uma base, um esforço tuyo. Porque a base do jiu-jitsu é tudo, não adianta ter um nível avançado se não tens uma boa base. Você vai cair. Tem um momento que, tens que ter uma boa base para poder ter um bom intermédio, para ter um bom avançado. Vamos ter novidade. Frutos suyos. Próxima semana estarei em Barcelona competindo no Master Europe. E vas a lutar no Master próxima semana? Próxima semana. Estarei aqui. Quero visitar a Ian Cabral, meu amigo também. Aqui estou em casa, tenho de verdade 2 pessoas aqui em Barcelona que tenho muito apreço, muito carinho. Que bueno. E sabes que número estou. Muitíssimas graças, professor, muitíssimas graças. E Ian Cabral também, e aportam muito os para todo. E dia 10 e 11 de junho, em Madrid, teremos o Campeonato de Espanha da FIJJD, da Espanha Tour. 2 dias de campeonato em Paracolhos. E vamos preparar cositas para chegar aí e lutar pelo pódio, né? Que também estarás dando um grandíssimo seminário de arbitragem, verdade? Vou preparar. No dia anterior do campeonato. Sim, vamos fazer um curso de regras, todos estão invitados, de cinturão branco a cinturão negro. É como jogar ajedrez. Como vais poner-te delante de um tabuleiro sem saber as regras? Escutar o professor Cleiton Cachaça, vamos formar-nos, vamos aprender do deporte. Vamos poder aportar o desenvolvimento do deporte e ao nosso próprio desenvolvimento, né, Cleiton? Por suposto. E os professores, treinadores e coaches, para poder ser um bom coach a tus alunos, há que saber a regra, ter conhecimento básico e avançado. Detalhes, estratégias de combates para poder utilizar a regra em tu favor e poder definir uma vitória ou uma derrota. Vamos estar atentos a isso que habla o professor Cachaça e vamos acabar a entrevista com isto, hein? Lutar não é solamente finalizar, é conhecer a regra. Por supuesto. É lutar com a regra debaixo do braço. Te vai ajudar em tus combates. Com certeza. Chico, hoje hemos tenido a leyenda, professor Cleiton Cachaça, o chico mais nobre, o senhor del Bushido, o homem da didática e o homem da nobleza dentro do tatame. He tenido um prazer, ha sido um honor, uma pessoa que eu verdadeiramente admiro. Estou em minha casa com uma pessoa que eu admiro. Que gosto. Graças, Cleiton. Graças, professor. Obrigado.
Graças a vós outros que han estado aqui com nós outros, presente na hora da luta. E hoje ha estado comigo uma pessoa que eu admiro e que, por favor, volverá amanhã quando queira, tem as portas abertas. Cleiton Cachaça.